hoje eu tô aqui com uma live de uma participação de um streamer grande, o Minerva, que ele já foi jogador profissional de LoL, né? Hoje ele é streamer de LoL na Twitch. E ele comenta algumas coisas aqui sobre stream no podcast que ele participou do Muka e do Gordox, o Groselha Tal. Então a gente vai assistir isso daqui, ele vai fazer algumas análises, algumas coisas que ele fala aqui e tentar ver o que a gente pode aproveitar pro nosso próprio conteúdo. Esse assunto, ele é um assunto muito bom, tá ligado? Uhum. Porque muita gente, ela almeja em ser streamer e tudo mais. Eu, por exemplo, 90% dos meus ganks são em pessoas que estão com pouco viewer e que querem ser streamer e tem ali um setup da hora. Ele usa uma expressão aqui que é importante a gente dar atenção pra ela. Ele fala que ele dá gank em streamers menores e que tem um setup da hora. O que ele tá querendo dizer com um setup da hora? É tudo aquilo que você vai usar pra fazer a transmissão. Então, por exemplo, a conexão da sua live, se ela não tá travando, se ela não tá lagando, você abre a live, tá lá com a imagem toda pixelada, a qualidade de imagem que você tá oferecendo, por exemplo, a resolução, o som, se o microfone não tá com chiado, se a live não tá com zunido, se ela não tá com aquelas coisas que incomodam, que irritam o ouvido. Pra parte de câmera, pra quem utiliza a webcam, que inclusive é bem recomendado que você utilize a webcam primeiro, porque ela tem uma função de mostrar um pouco da sua personalidade sem que você tenha que falar nada. Então, o que você tem no seu elemento, quadro, enfim, luzinha, né, os seus enfeites. Então, tudo isso fala um pouquinho sobre você e ajuda a pessoa que tá chegando na live a entender um pouco o seu conteúdo, o que você faz, quem é a pessoa que tá ali fazendo a stream. E aí se identificar e por consequência, querer saber mais pra aquela pessoa, acompanhar o trabalho, etc. Inclusive, uma coisa que pode ajudar também nessa questão da imagem é os overlays e as músicas que você ouve na live. Que as overlays seriam todas as imagens que vêm ao redor, borda de câmera, aquelas imagens de abertura, como tem começando, quando você pausa sua live, todas as coisas que deixam a cara da sua stream mais profissional. E sobre as músicas, é importante você tomar cuidado porque existem músicas que têm direitos autorais. Então, aqui, por exemplo, a gente tem playlists, tem músicas e tal que você pode ouvir à vontade, sem problema nenhum. Você pode colocar no YouTube e tal, você não vai desmonetizar, não vai ter nenhum problema. Então, se você precisar, eu recomendo você utilizar aqui da Oned, que apoia o canal e tem bastante coisa lá legal pra gente. E eles têm uma assinatura bem baratinha, que você pode trocar as overlays à vontade, então vale bastante a pena, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Porque é muito difícil você crescer organicamente, porque nós estávamos comentando sobre o quão difícil é ter visualização de um ponto que já somos, entre aspas, aí, famosos, conhecidos e tudo mais, né? A gente aí fica disputando contra Netflix, contra TikTok, contra Reels do Instagram. Mais um outro ponto importante pra gente comentar, que é essa questão da competição extremamente acirrada que esse formato de criação de conteúdo tem, que são as lives. Então você tem um cenário completamente saturado, ou seja, com outros streamers, porque hoje em dia não é difícil fazer live. Um computador desses mais básicos, ele já consegue fazer uma transmissão de LoL, de jogos mais leves, de um CS, por exemplo. Tá mais acessível fazer stream. Por consequência, isso torna mais saturado o ambiente. Além dos streamers, a gente também tem outras plataformas, outras redes sociais, que mesmo o conteúdo que tem lá não é principalmente lives, acaba sendo uma competição pela atenção do público também. Por exemplo, o TikTok, que é muito fácil de você viciar e começar a ficar lá vendo por horas, né, videozinho curto, um atrás do outro. O Instagram também tem isso. Outra coisa também que compete bastante por atenção são os sites de streaming, como a Netflix, por exemplo, que o pessoal vai lá, começa a assistir um filme, uma série e tal, fica lá por horas, às vezes maratona, então acaba não querendo ficar muitas vezes sentado numa live, assistindo por muito tempo, por várias horas, porque a live é aquela coisa que é espontânea, então às vezes acontece muita coisa, mas às vezes fica muito tempo sem acontecer nada de realmente que chame atenção. Isso demonstra pra gente, isso dá um indício pra gente daquilo que a gente já fala já há bastante tempo, que é a importância dos streamers estarem presentes em outras plataformas. A gente sabe que é muito mais legal, que é muito mais divertido, que é muito mais confortável você sentar na frente do PC, abrir um jogo e ficar lá jogando com a galera, trocando ideia no chat, etc. Só que pra esse chat existir, primeiro as pessoas têm que te conhecer, primeiro as pessoas têm que chegar na sua live. Porque se tá muito saturado o espaço de stream, não faz sentido simplesmente fazer live e esperar que as pessoas vão chegar na sua live, porque justamente tá saturado. Então, até alguém descobrir a sua live é muito difícil. Então, por isso que é tão importante a gente criar conteúdo nas plataformas que seja mais fácil de a gente ser descoberto. Como, por exemplo, o TikTok, o Instagram mesmo. Aqui eu recomendo principalmente de criar conteúdo é o YouTube, porque ela tem um formato mais parecido com a stream, principalmente os vídeos mais longos. E outra coisa importante que a gente tem na cabeça é que stream, ela é muito similar ao show de uma banda. Pensa você, as bandas que você acompanha, os cantores, sei lá. Muito provavelmente você descobriu essa banda não indo no show diretamente e vendo lá. Normalmente essas bandas a gente descobre ouvindo uma música antes, ou no YouTube, ou no aplicativo de música. E aí, se a gente ouve essa música, a gente gosta, ouve uma, duas, três, quatro vezes, a gente começa a
interessar pelas outras músicas da banda também. E aí, se a gente gosta das outras músicas, começa a gostar da banda, começa a se interessar, começa a memorizar as letras das músicas, se essa banda fizer um show na sua cidade, perto de você, e que você possa ir, muito provavelmente você vai ter interesse e vai querer assistir o show dessa banda. Então as streams é muito similar a isso. O caminho normalmente é as pessoas te conhecerem em algum lugar, algum conteúdo que você faz, e aí depois se interessar, de gostar, de se identificar com você, aí elas começam a interessar aí para suas streams. Claro que também tem gente que descobre direto na live, né? Mas normalmente é esse o caminho. Justamente por a maioria dos streamers preferirem só fazer live, não gostar muito dessa coisa de pensar conteúdo, de gravar vídeo, de editar e etc. É daí que vem aquela dica que vários canais no YouTube aqui dão de começar a fazer live de jogos menos saturados. Por ter menos saturação, então tem mais chance de você ficar mais em cima e as pessoas que se interessam por aquele jogo acompanhar o seu conteúdo. Tem um ponto negativo também nisso. Porque se justamente o jogo ele é menos saturado, também significa que tem menos pessoas interessadas naquele conteúdo. Então, quer dizer, no fim das contas, a proporção de público versus streamers fazendo conteúdo daquele jogo vai ser praticamente a mesma de jogos mais saturados. De uma forma ou de outra, não tem muito escapatória, é necessário fazer conteúdo das plataformas, não tem como fugir disso. O que no fim das contas vai dar a mesma coisa. Então, quer dizer, não tem muito como fugir dessa coisa de criar conteúdo das plataformas. Hoje em dia as pessoas, elas querem aquele prazer ali instantâneo, tá ligado? Que, tipo assim, vale muito mais a pena na cabeça da pessoa ela ficar ali scrollando o TikTok do que propriamente ir ver um vídeo de 10, 15 minutos. É, um streamer streamando 8 horas no dia. Entendeu? Nem só isso, tem a questão também de que muitas pessoas hoje em dia estão cada vez mais ocupadas. Com trabalho, com estudo, com faculdade, com outras coisas pra se preocupar. Então, justamente, consumir uma live por várias horas é cada vez mais difícil. Depende que a gente faça um conteúdo cada vez mais interessante, mais atrativo e se dedique a criar conteúdo das plataformas. Essa é a realidade. Entendeu? A menos que ela realmente goste muito de você, dificilmente ela vai fazer isso. Então, imagina pra um streamer pequeno e que quer ser grande, que quer começar com isso, tá ligado? É uma parada muito, muito, muito tensa. Hoje na Twitch, como o Muka comentou, tem muitos streamers já, tipo assim, renomado, né? Tem o Yoda, tem o Gordox, tem o Aiel, tem muita gente. Então você vai competir com Deus e o mundo, tá ligado? Não, e assim, a gente tá falando de um jogo, né, meu? Aí você vai ver do outro lado, tem o Lanzoca, tem o Galman, tem o John Vlogs, e a RL tá muito forte. Pega o GTA, você viu que hoje em dia, se você ficar vendo o tempo todo, o IRL tá na frente de todos os jogos. Nunca aconteceu na Twitch, já tem um ano que você coloca lá, descubra. Você clica no descubra. Aí mostra quantos views que tem IRL. O LoL sempre tá em segundo ali. Primeiro é IRL, segundo o LoL, tá ligado? IRL está há muito tempo já em primeiro lugar na Twitch. Você coloca mais viewers, é IRL. Isso é uma coisa muito, muito louca aqui, essa conversa que tá rolando aqui nesse momento, porque isso é uma coisa que a gente já fala aqui no canal já há algum tempo, sobre o IRL. O IRL já é topo na Twitch já há muito tempo. Já 2, 3 anos, já o IRL já era muito consumido, né? Já tinha muitas pessoas interessadas em consumir conteúdo tipo IRL, que é aquele conteúdo mais de vida real, ou seja, não é a pessoa sentada jogando videogame, fazendo outras coisas. Agora, tem algumas coisas que a gente precisa considerar. Primeiro, a Twitch ainda é uma plataforma que ela é principalmente voltada para conteúdo de jogos. Isso é a realidade. Então, quando as pessoas pensam em live na Twitch, automaticamente vem a imagem do jogo. Tanto que é normal, quando uma pessoa fala que faz stream na Twitch, a pergunta que vem é: tá, mas que jogo que você joga? Agora, apesar de ser um número considerável de pessoas que assistem live de jogos, elas ainda assim são a grande minoria da população. Ó, eu abri aqui o site Twitch Tracker, que ele coleta dados sobre a Twitch, e se a gente olhar aqui, pessoas assistindo lives em português nesse momento, a gente tem 180 mil pessoas. Isso aqui, lembrando que não é só o Brasil que fala português, tá? Tem Portugal, tem outros países. Então veja, mesmo somando tudo isso, 180 mil é muito longe de 200 milhões de pessoas que vivem no Brasil. Mesmo na Twitch em inglês, que pega não só Estados Unidos, mas todos os países do mundo que falam inglês, é 1 milhão. E se a gente considerar que disso daqui, a maioria das pessoas nesse momento tá assistindo GTA V e em segundo lugar é o Just Chatting, mas assim, muito próximo do outro. Você vê que o terceiro lugar aqui já tá bem longe. Então isso realmente mostra pra gente que a quantidade de pessoas que consomem live de jogos é uma coisa muito pequena em comparação com o tanto de pessoas que existem e que por consequência vão estar interessadas em outras coisas. Sem contar que a Twitch, comparado com outras redes sociais, é uma plataforma muito pequena. Olha só, a gente tem nesse momento aqui 2 milhões de pessoas assistindo na Twitch nesse momento. Enquanto aqui no YouTube, a gente tem 122 milhões por dia. Então, ó, se a gente olhar aqui na Twitch, a gente tem nesse momento 2,7 milhões de pessoas assistindo, sendo que o pico é de 6,6. Foi aqui em 25 de junho de 2022.
122. Enquanto no YouTube a gente tem 122 milhões de pessoas passando pela plataforma por dia. Isso representa 95% da população inteira do mundo. Então isso também reforça por que é muito importante criar conteúdo fora das lives. Porque a grande maioria das pessoas simplesmente não tá na Twitch. Além disso, você também tem a possibilidade de criar conteúdo para pessoas que talvez não estejam interessadas em assistir lives de jogos. Então isso dá uma perspectiva pra gente que você não precisa necessariamente se apegar a fazer live de jogos. Você pode fazer de outras coisas que você tem interesse, seja lá o que for. Ou até mesmo, olhando para esses números, sabendo que a Twitch é a menor plataforma que a gente tem atualmente, e que a Twitch é uma plataforma que ela é voltada principalmente para jogos, você pode considerar também fazer live em outras plataformas. Vocês comentaram do John Vlogs, eu anteontem, acho que sábado ou domingo, não sei, eu tava vendo uma live dele, é uma resenha da hora, tá ligado? O grupo braba. dele, mano. É zoeira, é um farpando o outro. Eu fechei a live que eu cochilei, né? Quando eles estavam numa van indo pra um determinado lugar. Uma vida de rockstar também, né? Do nada os caras pegam uma van, vai pra Fernando de Noronha, de repente pega um avião, vai pra Madrid. É um conteúdo Prime, velho. É diferenciado. É um conteúdo da hora. É da hora. Conteúdo da hora, tá ligado? E eu acho que, mano, a galera de LoL, mano, tem... Só pra dar uma dica, que eles estão falando de conteúdo Prime, mas pra você não ficar bitolado, mas então eu tenho que fazer live viajando igual o John Vlogs? Não, pô. Poderia fazer, por exemplo, uma live, inclusive, na sua própria cidade. Deve ter coisa na sua cidade que deve ser muito maneira. Talvez pra você é muito básico, muito óbvio, porque você vive aí. Mas para pessoas que não conhecem de outros lugares, pode ser muito interessante. Sei lá, velho, algum lugar, algum parque temático, um lugar pra comer. Então são todos lugares que talvez você pode pegar um celular com uma internet, ir lá e filmar e mostrar aquele lugar, né? Falar um pouquinho, criar um conteúdo desses lugares. Só pra deixar claro que não tem necessariamente essa pegada de ter que ser um lugar Prime, um lugar caro, uma coisa super... Não, pode ser às vezes uma coisa muito simples. Tem gente que faz live, por exemplo, construindo alguma coisa atrás de casa. Sei lá, pega 2 madeiras, 3, 4 madeiras lá, faz uma mesa, mostrando como é que faz uma mesa. É isso, às vezes coisas muito simples que você acha que não teria gente interessada. Sim, existe muita gente interessada. Eu mesmo sou o tipo de pessoa que eu vou dormir, eu assisto pessoa trocando ferradura de cavalo. E eu nunca tive um cavalo, andei 2 vezes de cavalo na minha vida. Então só pra ficar ligeiro aí, molecada. Tem esse background também, só que eu fico um pouco triste porque a galera de LoL tem um background da hora de fazer um conteúdo. Vamos lá na CXP, vamos abrir uma IRL. Mas a galera vai ficar falando, quero ver LoL, quero ver LoL, quero ver LoL. Isso é uma parada que, mano, me deixa um pouco chateado pra quem gosta de LoL, mano. Acompanhar um pouco mais o streamer do que o jogo, tá ligado, velho? Vai pegar e falar, pô, por exemplo, você tá na Coreia, você vai abrir uma live lá, mano, fazendo um Street Foods. É muito legal, velho. Mas a galera vai ter, mano, pelo menos 30%. Quando que vai jogar? Quando que vai jogar e tal. Tem um lado disso que ele é muito bacana, que, tipo assim... Acho que é importante comentar isso aqui que o Gordox falou, né? De realmente, que tem a ver com aquilo que a gente falou antes, né? A Twitch é uma plataforma que as pessoas, por mais que o Just Sharing seja o mais consumido atualmente na Twitch, ainda existem muitas pessoas que vêm pra plataforma querendo consumir jogos, né? E às vezes coisas que são fora dos jogos, as pessoas, eu não quero ver, não tem interesse e tal. A maioria das pessoas não acompanham jogos do mundo. Na Twitch, sim, porque tem essa característica. Não quer dizer que o streamer precisa ficar preso nisso, que ele não pode fazer alguma outra coisa. Ele pode procurar outras coisas, inclusive existe um potencial de alcançar muito mais pessoas se ele sair um pouco dessa bolha do jogo. Muito streamer, você comentou, porra, se o cara ele fosse até a CCXP e fizesse um IRL lá, foda do caralho. Mas também muitos streamers eles ficam entrando nesse looping de jogar e só fazer esse tipo de conteúdo, tá ligado? E daí acaba saturando. Porque assim... Como você é o seu próprio chefe, você sendo streamer, você faz o que quer ali. O horário que quer. Beleza, você pode ganhar mais ou pode ganhar menos, né? Mas eu sinto que falta um pouquinho de esforço dos streamers de correrem atrás de um conteúdo mais prime, assim, mais novo, tá ligado? Porque, por exemplo, não é tão cômodo pro John Vlogs ele fazer esses conteúdos de viagem, que ele viaja, que ele gasta. É uma treta do caralho, tá ligado? E a dor de cabeça, porque imagina quanto que não tem queda de conexão. Pra gente que é streamer, o maior pesadelo é tuf, mano. Dá uma brecadinha, né? Exatamente. A live dele, quando eu tava vendo, caiu 2 vezes. Não tem o que fazer, cara. Porque é pelo celular, né? Então, não... E dependendo de tá ainda, meu, 3G. Pô, Fernando de Noronha é uma ilha, mano. Então, que é treta, mano. É necessário um pouquinho do lado do streamer ele acabar se desafiando e entrando numas paradas mais desafiadoras mesmo, que traga mais pessoas, que mude um pouquinho ali o conteúdo, porque é paia quando fica aquela parada, tá ligado? O cara faz live todo dia e é só aquela repetição ali. Acaba
ficando muito... Tem que ter uma história pra contar, né, cara? Tem que ter uma história pra contar. Tem que ter uma história. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante e é muito legal que o Minerva comentou sobre isso, porque é uma coisa que a gente já fala aqui no canal e mesmo as pessoas que já acompanham o conteúdo aqui por algum tempo, às vezes eu vou assistir a live das pessoas e eu vejo que é sempre justamente esse looping, essa mesma repetição, essa mesma coisa, de sentar, jogar e não sai muito disso. Bom, primeiro tem aquela parte, né, que muita gente na Twitch quer só consumir jogo porque é uma plataforma de jogo e tal, e às vezes quando o streamer tenta fazer uma coisa diferente, às vezes o pessoal começa, eu quero ver jogo, quero ver joguinho. E isso acaba até motivando o streamer até a realmente ficar nesse loop de fazer mais live de jogo mesmo. Agora, isso realmente é uma armadilha, porque se você simplesmente faz sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, o mesmo tipo de conteúdo, a chance de você conseguir atrair um público novo, um público diferente, é muito pequena. Você sempre tá fazendo a mesma coisa, então nunca tem nenhuma novidade. Quem se interessa por aquilo fica ali, né? Daqui a pouco, a hora que encher o saco e enjoar, vai procurar outra coisa, aí chega um outro pessoal. Então não tem crescimento, não tem uma novidade, não tem nada que faça, putz, o que será que vai acontecer hoje? O que será que vai ter diferente? Que é, por exemplo, a ideia de uma série. Quando você acompanha uma série, você fica lá assistindo e tal, você fica interessado naquele enredo, naquela história, o que será que vai acontecer? Qual é a surpresa que vai ter hoje? Então isso é muito importante pra qualquer tipo de conteúdo. Foi até uma coisa que o Gordós comentou de uma forma meio indireta, que é a questão da história, né? É isso, não uma história de um enredo, de um roteiro e tal, mas a história, tipo assim, o que aconteceu diferente hoje? O que tem de novo? Sabe? Que é uma coisa que lá fora já se entendeu isso. É normal você ver grupos de streamers fazendo live junto, criando conteúdo diferente, fazendo coisas fora da gameplay. Não que não tenha ligação. Eu não tô querendo dizer que, tipo, tem que deixar de jogar. Não, mas o que você pode trazer de vez em quando diferente? O que você pode fazer a mais? Tudo bem, pode focar na gameplay, pode ser o seu conteúdo principal. Mas mesmo com a gameplay, existem formas de você fazer alguma coisa diferente. Por exemplo, algumas coisas que eu tenho trazido pro meu conteúdo. A gente comentou sobre o Game Awards, a gente vê notícias, a gente assiste vídeo de outras pessoas falando sobre jogos, né? Falando sobre conteúdo, a gente discute na live. Então, só pra dar um exemplo, são algumas coisas bem simples, tornam o conteúdo um pouco diferente, dão alguma coisa diferente além de simplesmente da gameplay em si. E é muito importante que a gente faça coisas que sejam diferentes justamente pra se destacar. Eu não tô dizendo aqui que tem que fazer aquelas coisas, tipo, quanto mais se humilhar o máximo possível pra chamar atenção, melhor. Não é isso que eu tô falando. Mas o que você pode trazer de diferente pro seu conteúdo? O que você pode fazer alguma coisa que outras pessoas não estão fazendo? Porque é isso que realmente vai fazer você se destacar, de as pessoas te conhecerem, descobrirem que você existe. E principalmente criar uma autoridade sobre o tipo de conteúdo que você faz. E quando a gente fala de autoridade, eu não tô falando assim no sentido tipo de saber muito sobre uma coisa, ser um especialista e tal. Pode ser às vezes no tipo de humor, no tipo de comentário, na forma como você guia a sua live. Ou seja, naquelas características que as pessoas quando pensam, elas lembram de você. Elas vão lembrar de você, não tem outra pessoa que vai fazer igual a você. Dá pra entender? Então é muito importante deixar claro que pra ser um bom streamer, pra ser um streamer que consegue destacar, você não precisa ser o cara mais engraçado, você não precisa ser o melhor jogando um joguinho, você precisa trazer alguma coisa que seja diferente. E lembrando que essa coisa diferente não precisa ser uma coisa que tem que ser cara, que você tem que botar um monte de grana, que tem que fazer uma coisa super complexa. Pode ser também, né? Quanto mais você conseguir fazer coisas que sejam difíceis de serem copiadas, melhor. Mas você pode começar por coisas realmente muito simples. E pra te ajudar um pouquinho mais com isso, trazendo um exemplo de um outro grande streamer que a gente tem, a gente gravou um vídeo falando sobre o Alanzoca. Então assiste aí que eu acho que o conteúdo tá bem interessante pra você. E se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com outras pessoas aí que possam precisar também dessa informação, que você sabe que dependendo do algoritmo é bem complicado, né? Então é isso, um abraço e até mais.